O que é a tentação? O que é a tentação? A tentação, ela é o diabo batendo na sua porta. É isso que é a tentação. Mas aí precisa se lembrar. Ele está batendo na porta. A tentação é o diabo batendo aonde? Na sua porta. Quem vai abrir a porta ou não para ele é quem? É cada um. É cada um. O diabo ele só pode fazer o quê? Bater na porta. Assim como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou assim: eis que estou à porta e bato. Ele não está na porta parado, ele está na porta fazendo o quê? Batendo. Como é que o Senhor Jesus bate a porta? Chamando para o conserto, chamando para a reconciliação, chamando para a salvação, chamando para deixar o pecado, chamando para deixar isso, chamando para isso. É assim que o Senhor Jesus faz o quê? Bate a porta. Mas não é só o Senhor Jesus que bate na porta. É o diabo que também bate na porta. O diabo também bate na nossa porta, porque assim como Deus, o diabo quer fazer o que ele quer, entrar e morar dentro de nós. É isso que ele quer. Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que o diabo não quer entrar dentro dela, não. Ela acha que o diabo não quer morar dentro dela, não. O diabo quer fazer o que então? Tem gente que pensa que não. Mas isso acontece. O Senhor Jesus, ele fala, né? Que o espírito imundo, né? Quando ele vê a casa vazia, ele entra, né? E, aliás, ele fala que depois de ter sido expulso de um corpo, o espírito ele anda por lugares áridos procurando repouso. Só que quando ele não encontra, ele faz o que? Ele pensa consigo. O diabo pensa: voltarei à minha casa de onde vim. Então, ele voltando à casa, o que acontece? Ele encontra ela vazia, varrida e ornamentada. Então, ele volta e traz consigo o pior. Quando o Senhor Jesus fala de casa, ele não fala de casa de cimento, ele fala de pessoas. De pessoas. Então, quer dizer, o diabo ele quer habitar, ele quer morar dentro de nós. Ele quer habitar dentro de mim, ele quer morar dentro de mim. Claro, para fazer coisa boa não é, mas ele quer morar, ele quer habitar dentro de mim. Assim como Deus, assim como o Senhor Jesus, que disse: eis que estou à porta e bato. Então, quer dizer, tanto o diabo quanto Deus, quanto o Senhor Jesus, eles querem morar dentro de cada um de nós. Mas não é eles quem determinam se vão morar ou não em nós. Somos nós quem determinamos. Porque tanto o diabo quanto o Senhor Jesus fazem o quê? Batem na porta. Batem na porta. Para quê? Para que a pessoa escolha quem ela vai deixar entrar. Ela pode abrir a porta para o Senhor Jesus, como ela também pode abrir a porta para quem? Para o diabo. É loucura, né? Você pensar: poxa, quem que vai abrir a porta para o diabo? Mas você acha que o diabo ele vai vir com um chifre, com um rabo vermelho, com um tridente? Não, meu amigo. O diabo vai vir daquele jeito que você gosta. O diabo vai vir com o que você gosta de fazer. Ele vai vir com isso, aquele prazer que você gosta. Lembra que falamos? A tentação é o diabo batendo na porta. Sabe aquela vontade que você tem de fazer uma coisa errada? Aquilo ali é o diabo batendo na porta. Parece, né? Parece. Será que parece o diabo batendo na porta? Com certeza não parece, porque dá prazer, porque satisfaz a carne. Então não parece uma coisa má, não parece uma coisa ruim. Tanto é que a maioria cai, a maioria se entrega. Mas aquilo ali é o diabo fazendo o quê? Batendo na porta. E se a pessoa cai, o que acontece? Ela está abrindo a porta para o diabo entrar. E se ela abriu a porta para o diabo entrar, o que o diabo vai fazer? Ele vai ficar lá na porta assim, assoviando? Ele vai ficar lá fingindo que não está vendo a porta aberta? Ele vai fazer isso? Se ela abrir a porta, ele vai entrar. E vai ficar ali. E se já esteve lá antes, ele vai trazer 7 piores. Veja como essa questão é séria. Quando você cai em pecado, meu amigo,
minha amiga, você está abrindo a porta para o diabo entrar na sua vida. Você não precisa ir no terreiro para fazer isso. Você não precisa servir entidade para fazer isso. Você não precisa virar satanista para fazer isso. Você não precisa usar droga, você não precisa fumar. Você só precisa cair em pecado. Só cair em pecado. Se você cair em pecado, você está abrindo a porta para o diabo entrar na sua vida. E o que você acha que ele vai fazer? Ele vai ficar só olhando a porta aberta? Imagine um ladrão. O Senhor Jesus fala, o ladrão, chamou o diabo de ladrão. Veio tão somente para roubar, matar e destruir. Então o Senhor Jesus chama ele de ladrão. Então ele é o quê? Ele é o mocinho? Não, ele é o ladrão. O diabo é o ladrão. Então imagine um ladrão vendo uma porta de uma casa aberta. O que esse ladrão vai fazer? Ele vai levar tudo que tem ali. Então quer dizer, quando a pessoa peca, ela está abrindo a porta para o diabo entrar na sua vida. Quando ela cai na tentação, que é quando ela peca, ela está abrindo a porta para o diabo entrar na sua vida. Então o que o diabo faz? O diabo entra e rouba tudo que tem ali. E deixa a pessoa sem nada. Por quê? Porque ela abriu a porta para ele entrar. Ela abriu a porta para ele entrar. Não porque ele é poderoso, porque ele é imbatível, porque ele é implacável, porque ele é... Não, mas porque a pessoa abriu a porta para ele entrar. E ele fez o quê? Ele entrou. Sem pedir licença. Ele entrou e fez o que veio para fazer. É por isso que você tem que pensar muito bem antes de ceder às tentações. Você tem que se lembrar que quando você cede às tentações, você está abrindo a porta para o Satanás entrar na sua vida. É como falamos, parece que não. O pecado parece ser uma coisa boa. Mas quando a pessoa faz isso, ela está abrindo a porta para o próprio diabo entrar na sua vida. Eu pergunto a você, se algo que eu faço está abrindo a porta para o diabo entrar na minha vida, como é que isso pode ser considerado uma coisa boa? Como é que isso pode ser considerado bom? Como é que isso pode ser bom? Se o pecado abre a porta para o Satanás entrar na minha vida, isso não pode ser bom. Isso só pode ser ruim. Isso só pode ser prejudicial. Então, o que eu tenho que fazer? Quando vier a tentação, meu amigo, eu tenho que mandar ela para o quinto dos infernos. Eu tenho que resistir. Eu tenho que dizer, não, eu tenho que abrir mão. Porque ou eu faço isso, ou eu vou deixar o diabo entrar na minha vida. O que é pior? Resistir à tentação ou deixar o diabo entrar? O que você acha que é pior? Resistir à tentação ou deixar o diabo entrar? Seja inteligente, seja esperto. Não haja, falamos recentemente, não haja como um animal. O animal, ele age por instinto. Se ele tiver que matar, ele mata. Se ele tiver que fazer qualquer besteira, ele faz. Porque ele não pensa. Então, haja com inteligência e não por instinto. Você não é um animal, você é um ser humano, você tem inteligência. Use a sua inteligência. Se eu cair na tentação, o diabo vai entrar na minha vida. Então, o que eu vou fazer? É melhor resistir à tentação. Porque se eu cair, o mal vai entrar na minha vida e vai me destruir. É como falamos. O que é pior? O que é mais difícil? Resistir à tentação ou ver o diabo entrando na sua vida? Mas a pessoa pensa, eu vou cair, mas não vai acontecer nada. Eu vou cair, mas o diabo... Olha o que está escrito na palavra de Deus. Veja os exemplos da palavra de Deus. Davi, Sansão, enfim, Adão. E por aí vai. Homens que caíram. E veja se não aconteceu nada. E veja se eles foram um caso à parte. Até Noé, quando pecou, recebeu a recompensa. Abraão, quando pecou, recebeu a recompensa. Então, todo mundo, não tem exceção, não tem caso à parte. Se você cair em tentação, o diabo entra, meu amigo. O diabo entra. A tentação é o diabo batendo na porta. Se você cai, você abre a porta. E aí já era. Então resista às tentações. Está escrito que Deus não permitirá que nós venhamos ser tentados além do que possamos suportar. Então, se veio a tentação, é por quê? É porque, isso é impossível de resistir, isso é irresistível. Não. Se veio a tentação é porque eu posso suportar. Deus é tão justo, mas tão justo,
que não permite que venhamos ser tentados com algo além daquilo que nós podemos suportar. Por quê? Porque Ele não quer nos ver cair, Ele não quer nos ver como a morada, a habitação do mal. Ele quer nos ver de pé, por isso Ele não permite com que venhamos ser tentados além daquilo que possamos suportar. Então, se a pessoa caiu, não foi porque a tentação foi um negócio absurdo, não, foi porque ela fez a escolha de cair, mesmo podendo resistir, mesmo podendo ficar de pé. Então é isso. A tentação é o diabo batendo na porta. Mas aí, cada um precisa fazer uma escolha, considerando que cair na tentação é abrir a porta para o diabo. Mas tem um agravante. Tem um agravante. A pessoa cai na tentação, abre a porta para o diabo. Como se não bastasse abrir a porta para o diabo, o que ela faz? Ela deixa o diabo dentro. Quer dizer, já não basta abrir a porta para o diabo entrar na sua vida, agora ainda mantém ele dentro de si. Como diz a expressão, que diabo é isso? Né? Já abriu a porta, agora ainda mantém ele dentro. Quer dizer, a desgraça, desculpa falar, a desgraça é maior ainda. Aí desgraçou tudo mesmo. Aí vai virar inferno. Porque não bastou abrir a porta, agora ainda deixa ele lá dentro. Aí acontece, como falamos certa vez, o Senhor Jesus lá batendo na porta para entrar. Aí tá a pessoa lá com o diabo dentro da casa. E o Senhor Jesus do lado de fora. Por quê? O Senhor Jesus ficar do lado de fora, por quê? Porque já tem alguém lá dentro. E com certeza não é ele. Isso não é ele, é quem? É o diabo. Então a pessoa prefere manter o Senhor Jesus lá de fora e manter o diabo dentro. Por causa do quê? Por causa do prazer. Por causa da mágoa, por causa do orgulho, por causa do ódio, por causa disso, por causa dessas coisas. Ela prefere manter o diabo dentro e o Senhor Jesus do lado de fora. E aí, acaba tendo N e N problemas. O problema maior é a pessoa morrer com o diabo dentro de si. Esse é o problema maior. Mas é como falamos, todos podem resistir à tentação. E mais, se o diabo está aí dentro, você pode colocá-lo para fora. Você pode tirá-lo da sua vida. Como? Como é que eu faço? Como é que eu tiro o diabo da minha vida? Meu amigo, o que mantém o diabo na sua vida? Ah, foi um trabalho que fizeram, foi uma macumba. Não é isso que mantém o diabo na sua vida. É o pecado. O diabo fica onde há pecado. Onde não há pecado, ele não pode ficar, porque ele é espírito imundo. Então, a solução é tira o pecado fora. Se você tira o pecado, você tira o diabo. Se você tira o pecado, você tira o diabo e o diabo não pode mais ficar. Acabou. Mas aí você tem que abrir a porta para outra pessoa. Mas é aí que está o segredo. Quando você tira o pecado, você está abrindo a porta para quem? Para o Senhor Jesus, que entra onde não há o pecado. Que entra onde não tem pecado. Então veja como uma coisa está ligada à outra. Mas aí a pessoa precisa escolher. Então, duas coisas. Primeira, o diabo, ou melhor, a tentação é o diabo batendo na porta. Se você não quer que o diabo entre na sua vida, o que você vai fazer? Você vai dizer não à tentação, porque é pior que o diabo entre na sua vida do que você dizer não para a tentação. Não é difícil você dizer não para a tentação. Difícil é o diabo entrar na sua vida e fazer da sua vida um inferno. Segunda coisa, se ele já está aí dentro, você tem autoridade de Deus para colocá-lo para fora. Porque você não está morto, você não está morto. É quem morreu com o diabo dentro de si, agora se encontra no inferno. Por isso você precisa tirar o diabo daí de dentro. Eu não posso fazer isso, Deus não pode fazer isso, é você que tem que fazer isso. Como?
Deixa o pecado. Acabou com o pecado, acabou com o diabo habita onde há pecado. Tira o pecado, o diabo tem que arrumar as trouxas e ir embora. Se você quer se ver livre disso, se conserte aí onde você está. Não sei o que você fez, nem importa o tamanho do seu pecado. Maior é Deus, que te oferece gratuitamente a vida eterna. Então se conserte nesse momento, se reconcilie nesse momento, se acerte nesse momento com Deus. Faça isso agora. Decida deixar o pecado. Porque essa atitude, meu amigo, faz o diabo pegar as trouxas e ir embora. E levar tudo que ele tem. Porque onde não há pecado, o diabo não pode ficar. Onde não há pecado, o diabo não pode ficar. O diabo não pode ficar no céu, porque no céu não havia pecado. Então, se você tira o pecado, acabou. Tire o pecado. Se conserte com Deus. Se você precisa perdoar, perdoe. Se você precisa pedir perdão, peça. Se você precisa tirar alguma coisa de ruim, faça isso agora. Se limpe, se lave, tira tudo. Se liberte. Faça isso. E decida a partir de hoje. Porque, como falamos, essa atitude abre a porta. Sabe essas palavras que você está ouvindo? Tira o pecado, tira isso. Essas palavras são o Senhor Jesus batendo na tua porta, querendo entrar. E quando você dá ouvidos a essa voz, ele disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, quando você dá ouvidos a essa voz, você abre a porta, meu amigo. Você abre a porta, meu amigo. E ele entra. E ceia com você e você com ele. Ai, ali há comunhão, ali há relacionamento. Então abre a porta, se consertando, se reconciliando. E ele entra nesse momento. E onde há Deus, a paz, a vida, a ânimo, a força, a disposição, a certeza, a convicção. Receba isso aí onde você está. Porque você abriu a porta para ele entrar, ele entra. Ele não pode entrar se não abrir a porta. Assim como o diabo não entra, tampouco Deus entra. Então, ele entra porque você abriu a porta. Agora, abriu a porta para ele entrar, mas precisa mantê-lo dentro de si. Porque muitas pessoas um dia tiveram ele dentro de si e acabaram perdendo esse tesouro que é a presença de Deus. Por quê? Porque tornaram a deixar o pecado. Porque não significa, por exemplo, eu estou com Deus hoje, eu estou cheio de Deus, graças a Deus. Eu estou cheio da presença de Deus. Mas o diabo, meu amigo, o diabo continua batendo na minha porta, meu amigo, sabe? Como aquele cara que quer vender um produto para você a qualquer custo. Todo dia ele tá ali batendo na porta. Todo dia. Aquele vendedor chato, sabe? Que tá ali todo dia na sua porta, querendo que você compre a qualquer custo o produto que ele está vendendo. Assim é o diabo, todo dia. A tentação tá ali. Como diz aquela canção, todo dia o pecado vem e me chama. E todo dia o pecado vem, bate a porta, já bate a porta. Não é porque eu sou de Deus que eu vou deixar de ser tentado. Falamos isso recentemente. A nossa própria natureza é inclinada para o mal. O diabo ele só usa o que nós mesmos temos. Ele não faz tanto esforço assim, ele usa a nossa própria natureza contra nós. Mas isso tudo culpa do pecado do homem lá no princípio. Mas, como estávamos falando, não é porque eu sou de Deus que eu vou deixar de ser tentado. Eu vou continuar sendo tentado. O diabo vai continuar batendo a porta, porque ele quer entrar dentro de mim. O diabo não é assim, pô. Ele viu Deus em mim, ele fala, não. Ele sabe que ele não pode entrar em mim, porque já tem outra pessoa em mim, mas ele vai bater o quê? Ele vai bater na porta, ele vai me oferecer isso, ele vai me oferecer aquilo, ele vai me oferecer aquilo. Pra quê? Pra que eu troque aquilo que ele está oferecendo. Ou melhor, eu troque a presença de Deus que é em mim por aquilo que ele está oferecendo. É isso que ele vai fazer. Mas aí eu tenho a opção de abrir a porta para isso, como muitos fizeram um dia, trocaram Deus por um prazer, por um pecado. Ou dizer não, negativo, você fica do lado de fora. Quem tem que ficar dentro é Deus. Tem essas duas opções. Ou eu mantenho a presença de Deus,
ou eu abro a porta para o mal entrar de novo. E aí o diabo ele traz 7 piores. E aí o inferno é dobrado. Então, Deus entrou. Agora lute para conservar a presença de Deus dentro de você, porque esse é um tesouro inestimável, incalculável, é um tesouro de grande valor. Conserve isso com você todos os dias da sua vida, até o final da vida nesse mundo, para que você esteja com Deus no seu reino para sempre.